Espero que estejam todos bem, né? Vamos para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos falar sobre múltiplos, divisores e números primos, ok? O que são múltiplos? Múltiplos são resultados de uma conta de vezes, ok? Por exemplo, quem são os múltiplos de 2? Múltiplos de 2 são todos os resultados que a gente tem quando multiplica um número qualquer por 2. Por exemplo, 1 vezes 2 é igual a 2. Esse 2 do resultado, ele é múltiplo de 2, porque ele saiu da multiplicação de um número, que no caso o número 1, pelo 2. 2 vezes 2, 4. Então, 4 é múltiplo de 2, porque o 4 ele é resultado de uma multiplicação de alguém por 2. Duas vezes 4 é 8, certo? Então, o 8 ele é múltiplo de 2, mas também é múltiplo do 4, porque ele é resultado de 4 de 4 multiplicado por 2, portanto ele é múltiplo do 2. Ele é resultado de 2 multiplicado por 4, então ele é múltiplo de 4, né? Nos primeiros exemplos que eu usei, 1 vezes 2 dá 2, né? Então o 2 ele é múltiplo de 1, porque 2 vezes 1 dá 2. O 2 é múltiplo de 2, porque 1 vezes o 2 dá 2. Então, o 2 ele é múltiplo de 1 e de 2. O 4, 2 vezes 2, 4, ele é múltiplo de 2. 6, 2 vezes 3 igual a 6. O 6 ele é múltiplo de 2, porque 3 vezes o 2 é 6. E o 6 ele é múltiplo do 3, porque 2 vezes 3 dá 6. Certo? Esses são múltiplos. Quando eu tenho que um número é múltiplo de vários, por exemplo, o 6. O 6 ele é múltiplo de 1. 6 vezes 1, 6. Ele é múltiplo do 2. 3 vezes 2, 6. Ele é múltiplo de 3. 2 vezes 3, 6. E ele é múltiplo do 6. 1 vezes 6, 6. Nós dizemos que o 6 é um múltiplo comum de todos esses. O que é um múltiplo comum? Ele é múltiplo de todos esses números que nós citamos. O 6, ele é múltiplo de 1, de 2, de 3 e de 6. Então, ele é múltiplo comum. Nós chamamos ele de múltiplo comum de 1, 2, 3 e 6. Ok? Professor, então, os múltiplos de 2 são todos os números que tem na tabuada do 2. Sim, sim. Os múltiplos de 2 são todos os resultados da tabuada do 2. Né? Mas, professor, a tabuada vai até 2 vezes 10, que dá 20. Então, os múltiplos do 2 vão apenas até 20? Não. Não. Por quê? Pelo seguinte. Vamos lá. Então, o que ocorre?
Nós temos aqui, ó, a tabuada do 2. 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 4 igual a 8. E assim por diante, até o 20. Professor, a tabuada para aí, 2 vezes 10? Não, a tabuada não para aqui. As multiplicações não param aqui, tá? Nós estudamos até o vezes 10 nas tabuadas para facilitar, só. Mas ela continua. Eu posso ter, por exemplo, 2 vezes 11. Eu posso ter 2 vezes 12. Eu posso ter 2 vezes 13. E assim, infinitamente. Ok? Por que nós estudamos apenas até o 10? 2 vezes 10. Porque é impossível, humanamente impossível, que a gente faça a lista da tabuada inteira. Porque os números naturais, ou números inteiros, ou qualquer que seja, no caso aqui os números naturais, que são os quais a gente aprende a tabuada, eles são infinitos a partir do zero. Então, vai ter 2 vezes 13, 2 vezes 14, 2 vezes 15, 2 vezes 16, 2 vezes 1.000, 2 vezes 10.000, 2 vezes 1 milhão. E todo resultado que eu tiver de uma multiplicação por 2, ele será múltiplo de 2. 2 vezes 11, 22. É múltiplo de 2. 2 vezes 12, 24. É múltiplo de 2. 2 vezes 13, 26. É múltiplo de 2. E assim por diante. Então, toda vez que eu multiplicar um número por 2, o resultado será um múltiplo de 2. Independente se eu estou multiplicando vezes 10, vezes 20, vezes 50, vezes 1 milhão, vezes 10 milhões, vai ser múltiplo de 2. Agora, no caso aqui, o 2 ele é múltiplo comum de quem? De 2 e de 1. O 4 é múltiplo comum de quem? De 2 e de 2. Por quê? Porque ele é múltiplo de 2, mas ele também é múltiplo do 1. Porque da mesma forma que eu multipliquei 1 por 2 para dar 2, e se torna múltiplo de 2, 2 vezes 1 dá 2 e se torna múltiplo do 1. O 6 é múltiplo de 3 e de 2. Múltiplo comum de 3 e de 2. O 8, múltiplo comum de 4 e de 2. 10, múltiplo comum de 5 e de 2. Então, o que são os múltiplos? São os números que são resultados da multiplicação. Múltiplo de 3 são todos os números resultantes da multiplicação de alguém por 3. Múltiplos de 5 são todos os resultados da multiplicação de alguém por 5. Da mesma forma, o que é um divisor? Divisor vem de divisão. Um divisor de um número é quando eu pego um número qualquer A, divido por um número qualquer B, e o resultado será um número inteiro. Ok? Como a gente dizia lá no terceiro, quarto, quinto ano, da divisão exata. Tá? O divisor é aquele que por quem eu divido e dá divisão exata. Vamos lá, por exemplo?
Então vamos lá para os exemplos, tá? 4. Eu tenho 4 laranjas. Vou dividir entre 2 pessoas. Com quantas laranjas cada um vai ficar? Com 2. Ou seja, eu peguei o 4 e dividi por 2. O resultado foi um número inteiro. Foi o número 2. Não deu resultado com vírgula. Foi um número inteiro, foi um número exato, foi 2. Então quer dizer que o 2, ele é divisor do número 4. Ok? Aí nós temos o caminho ida e volta. Se o 4 é múltiplo de 2, o 2 vai ser divisor do 4. Certo? Outro exemplo. O 6. O 6 ele é múltiplo do 3? Sim, o 6 ele é múltiplo do 3. Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, se o 6 é múltiplo de 2, significa que o 2 é divisor do 6. 2 é divisor do 6. 6 dividido por 2, 3. Por quê? Porque na divisão deu um número exato, um número inteiro. Se o 6 é múltiplo do 3, então o 3 vai ser divisor do 6. 6 dividido por 3 igual a 2. Ok, gente? Vocês entenderam, pessoal? Ó, vocês devem ter entendido que assim é um caminho e o inverso. Se este é múltiplo desse, esse é divisor desse, certo? Se esse é múltiplo desse, esse é divisor desse, ok? Belezinha? Agora vamos lá falar um pouco sobre uma classe de números muito especiais chamadas de números primos. Professor, o que são números primos? São filhos dos números tios? Não. Números primos é uma classe especial de números que eles só podem ser divididos por 2 números. Apenas 2 números podem dividir um número primo. São divisores do número primo. Apenas 2, não mais. Por exemplo, vamos lá. Estamos aqui, né? O número 1. Quem divide o número 1? Apenas o número 1. Apenas o número 1 é divisor do número 1. Eu só consigo dividir 1 por 1 para dar resultado exato. Se eu dividir 1 por 2, não vai dar inteiro, vai dar metade. Né? Se eu dividir 1 por 3, vai dar 1/3. 1/3 não é número inteiro, é uma fração. Se eu dividir 1 por 4, vai dar 1/4. Não é um número inteiro, é uma fração. Então, o 1 ele tem apenas um divisor, que é o número 1. Divisores. É apenas o número 1. Para que seja um número primo, o número tem que ter apenas 2 divisores.
O 1 tem 2 divisores? Não, ele tem um divisor só. Então, o 1 primo, pezinho de primo aqui. Então, o 1 não é primo. O 2, vamos lá. O 2, ele pode ser dividido por 1? Pode. O 1 é divisor do 2. O 2 pode ser dividido por 2 e vai dar divisão exata? Pode. 2 dividido por 2 é 1. A partir do 2, se eu pegar o 2 e dividir por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, vai dar um número inteiro? Não. Não, porque os divisores serão maiores do que ele. Quando um divisor é maior que o número que eu estou dividindo, eu tenho uma fração. Ok? Então, o 2, ele só tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Portanto, sim, ele é primo. O 3. O 1 é divisor do 3? Sim, 3 dividido por 1 dá 3. Dá um número inteiro. O 2 é divisor do 3? Não. Por quê? Porque se eu dividir o 3 por 2, não vai dar um número inteiro, certo? Se eu tenho 3 bananas e vou dividir entre 2 macacos, cada macaco vai ficar com uma banana e a metade da outra. Não serão inteiras. Então, o 2 não é divisor do 3. O 3 é divisor do 3? Sim, é divisor do 3. 3 dividido por 3, 1. Número inteiro. A partir do 3, o 3 vai ter mais divisores? Não, porque todos serão maiores. Todas vão dar o quê? Fração. Então, o 3 só tem 2 divisores. O 1 e o 3. Ele é primo? Sim. O 1 é primo? Não. O 4. O 1 é divisor do 4? Sim. 4 dividido por 1 dá 4. O 2 é divisor do 4? Sim. 4 dividido por 2 dá 2. O 3 é divisor do 4? Não. Não é divisor. Não é divisor. Tá? Porque se eu dividir 4 por 3, não vai dar um número exato. O 4 é divisor do 4? Sim. 4 dividido por 4, 1. Depois do 4, o 4 vai ter mais divisores? Não, porque são maiores. Vão dar frações. Problema seguinte. Quantos divisores o 4 tem? 1 divisor, 2 divisores, 3 divisores. Para que o número seja primo, ele só pode ter quantos divisores? 2. O 2 é primo por quê? Porque ele tem apenas 2 divisores. 1 e o 2. O 3 é primo por quê? Porque ele tem apenas 2 divisores. 1 e o 3. O 4 é primo? Não, porque ele tem 3 divisores. 1, o 2 e o 4. Vocês podem reparar que tanto no 2 quanto no 3, quem são os divisores deles? O 1 e eles próprios. Quem são os divisores do 2? O 1 e o próprio 2. Quem são os divisores do 3? O 1 e o próprio 3. E eles são primos. O 4 não é primo. Então, o que é um número primo? O número primo é um número que tem apenas 2 divisores. O 1 e ele mesmo. O 5, ele é número primo. Por quê? Quais são os únicos divisores que o 5 tem? O 1 e o 5.
Se eu pegar 5 e dividir por 2, não vai dar um número inteiro. Se eu pegar o 5 e dividir por 3, não vai dar o número inteiro. Se eu pegar o 5 e dividir por 4, não vai dar o número inteiro. O 5, ele é um número primo. E assim vai. Eu vou colocar aqui para vocês uma tabelinha de números primos, ok?